Vamos aqui. O CrowdStrike, a empresa, o apagão global paralisa voos, afeta bancos e canais de TV. Teve um apagão global. Primeiro, a ironia do nome da empresa, CrowdStrike. CrowdStrike, numa interpretação assim, numa tradução livre, é greve geral. Sei lá. Strike fez um strike mesmo. Tá? Fez um strike mesmo. Então, na verdade, aqui a notícia, né, é que a notícia é que tudo isso aqui teve a ver com esse apagão cibernético, ou esse fenômeno da tela azul da morte, né, que os sistemas do Windows ficarem azul, tem a ver com uma dependência global da tecnologia concentrada nas mãos de poucas empresas privadas. No caso, né? No caso, a solução de segurança desses arquivos em nuvem da empresa CrowdStrike, a Falcon Sensor, tá? Que os computadores com Windows, que são os mais usados, né? O sistema operacional Windows, trabalhava com a nuvem da Microsoft Azure, sei lá como se fala, né? Então, teve um problema na atualização da segurança, e aí a gente entra na segunda ironia. Primeiro, a ironia do nome da empresa. Segundo, é o seguinte: essa empresa realizou o sonho de todo hacker, de todo Mr. Robot. Tá? O que o ciberterrorismo quer? Um caos global, derrubar tudo. E ela conseguiu fazer isso. A empresa que é uma empresa de segurança contra ciberterrorismo, ela realizou o sonho de todo cyberterrorista. Essa é a segunda ironia dessa história. Segunda ironia. Tá? Mas isso aqui nos leva a ver, será que o Cine Gnose anteviu o apagão digital? O evento Cyber Polygon, a próxima pandemia será digital. Esse artigo publicado aqui pelo blog em 2021, tá? Falava num evento que ocorreria em 2022 e acabou ocorrendo, do Cyber Polygon, promovido pelo Fórum Econômico Mundial, tá? Onde, assim como o evento 201, o evento 201, que foi um exercício de simulação de cenários, foi em 2019, antes da pandemia do coronavírus. E é interessante que nesse evento 201, promovido de novo pelo Fórum Econômico Mundial, tudo foi realizado nos mínimos detalhes durante a pandemia. Tudo que foi previsto nos cenários simulados desse evento, inclusive a apresentação de telejornais, foi impressionante. Não vou entrar em detalhes, mas esse evento 201 criou assim, simulações de telejornais que rolariam na televisão. E agora esse Cyber Polygon começou a falar de pandemia cibernética. Tá? Pandemia cibernética. Dessa vez, os cenários que foram criados pela Cyber Polygon foi sobre o que ocorreria no mundo, nas cadeias globais de produção, sob um ataque cyberterrorista. Tá? É interessante que vivemos um momento, tá, de uma nova moeda moderna, a DeFi, finanças descentralizadas. Tá? É interessante como eles estavam pensando nessa, assim como a pandemia do coronavírus caiu como uma luva, criou uma espécie de circuit breaker nas bolsas do mundo. Todos os analistas indicavam que ocorreria um crash naquele ano, 2020, muito maior do que de 2008. A pandemia do coronavírus criou uma espécie de circuit breaker. Parou tudo. Tudo foi parado. E é o que a gente já falou em diversas lives, houve uma crise financeira global, só que em câmera lenta. Isso criou a maior concentração de riqueza da história, inclusive a liquidez que o Estado teve que injetar nesses mercados financeiros para evitar o chamado
efeito de crise estrutural, crise sistêmica, tá? E é claro que, vendo-se que todo esse sistema da globalização vem através de um movimento de securitização ou titularização das dívidas públicas ou das dívidas privadas. O que se chama isso? Securitização ou titularização. Trocar dívidas por papéis de outras dívidas. Papel da própria dívida. A dívida começa, então você começa a rolar a dívida, tá? Esse evento Cyber Polygon vem como cenário a proposta de um novo sistema financeiro, o DeFi, Sistema Financeiro Descentralizado através da tecnologia do blockchain, tá? Bitcoin, dinheiro digital, tá? Essa maneira como eles estão mexendo nesses sistemas financeiros, nesses sistemas digitais, tá? Tem a ver com essa mudança. Vai ser um novo salto do capitalismo, um novo salto mortal, dos diversos saltos mortais que o capitalismo tem que produzir para combater suas próprias contradições. Tá? Isso define a chamada grande reinicialização ou grande reset global. Com essa mudança vamos dizer assim, dos mercados financeiros legais centralizados para descentralizados e desregulamentados, para acelerar esse processo de securitização ou titularização das dívidas. Tá? Então, é manter nesse mundo metafísico essas bolhas, bolha de tudo estamos vivendo. Tá? Então, é interessante, nesse Cyber Polygon, eles já estão antevendo que a próxima pandemia não seria mais biológica, seria pandemia digital, que é esse novo terreno que eles vão trabalhar. Então, essa é a primeira hipótese. Tá? Isso está acontecendo? Será que eles estão nos sonegando informação? Houve realmente um cyberataque? Cyberataque, claro, imagina o Mr. Robot, um anarquista revolucionário. Não, eles próprios fizeram isso. Eles próprios estão testando cenários. Tá? É o que passa muito. O evento 201 e esses encontros da Cyber Polygon tem a ver com esse cenário de reset global. E a gente sabe, né, que o Fórum Econômico Mundial, criado pelo Klaus Schwab, né, Klaus Schwab, ele define da seguinte maneira o grande reset global. O mundo deve agir conjuntamente e rapidamente para renovar todos os aspectos de nossas sociedades e economias, desde a educação até os contratos sociais e as condições de trabalho. Essa fala altamente ambígua, para mim, é aterrorizante. Tem que mudar tudo, até os contratos sociais e as condições de trabalho. Isso significa a quarta revolução industrial, que grande contingente da população não vai servir para nada, nem para ser explorado mais. Tá? Nem para ser explorado mais. A segunda hipótese aqui levantada por nós, aqui por essa live, tá? É a questão da hipertelia, né? Mas não sem antes assim ver o quão está concentrado. Isso tem a ver com a hipertelia. Eu nunca ouvi falar especialistas falando tanto em intranet. O problema é que está dependendo a segurança, esses data centers, esses sistemas de arquivamento em nuvens, em pouquíssimas empresas. Pode ver, Amazon Web Service, a Microsoft Azure, foi o que deu problema. Juntas, mantém ali 54%, junto com a Google Cloud Platform, mais de 60%. Tá? Aí vem Oracle, 2%, aí vem, as coisas estão concentradas em 3 grandes Big Techs. Tá? Somente 2 estão fora dos Estados Unidos. Somente 2. Vocês podem ver. Uma na França e outro na China. Alibaba Cloud, na China. Somente 2 estão fora. O resto é Estados Unidos.
Tá? Então, aqui entramos na questão da hipertelia tecnológica. O que é a hipertelia? É uma patafísica dos sistemas, como fala o Baudrillard de uma forma irônica, a patafísica dos sistemas. O que é a patafísica dos sistemas? Os sistemas ficam tão obesos, toda tecnologia tem uma finalidade, para a execução dessa finalidade, ela precisa de uma obesidade tecnológica, para ser super, hiper realizada essa finalidade. Só que ela fica tão super, hiper, que entra no estado patafísico em que o sistema inviabiliza a própria função que a fez surgir. Tá? Então, vai acontecer algum momento ali em que, por exemplo, o grande exemplo que o Baudrillard dá é como é que é? Da infecção hospitalar. Da infecção hospitalar. Então, imagine um ambiente totalmente asséptico, limpo do hospital. Quer dizer, estamos na hipertelia, um hospital tem que ser asséptico, tão higiênico, tão limpo, tão livre de qualquer bactéria, que basta uma escapar, que ela não vai ter predador nenhum. E ela vai se expandir de uma forma catastrófica. O grande exemplo da hipertelia é da infecção hospitalar. Então, num ambiente tão tecnologizado, tão limpo, tão asséptico, tal, pode produzir um efeito inverso. Novos efeitos virais, assim, desconhecidos. Por quê? Porque esse vírus ou essa bactéria vai entrar num ecossistema completamente limpo, livre, não tem predador. Então, ela vai se expandir, vai se propagar de forma catastrófica, que é o verificado aqui no apagão cibernético. Tamanha concentração, tamanhos gigantes data centers que consomem tamanha quantidade de energia, tamanha complexidade, que basta dar um pau ali na atualização do sistema ali para antivírus, sei lá o que foi que aconteceu, tecnicamente a descrição, mas foi basicamente isso. Alguma linha de comando foi mal escrita, falhou, sei lá, vai pôr a culpa no estagiário. Então, as consequências são catastróficas, são exponenciais. Um efeito dominó, efeito bola de neve recursivo. Então, estamos no estado... E o que caracteriza a hipertelia é uma regressão tecnológica. Então, ver a Fórmula 1 é um outro exemplo interessante, de tão avançada tecnologicamente, inviabilizou a competição. Então, teve que retroceder, acabar a suspensão ativa, uma série de elementos que estava tornando assim a Fórmula 1 cansativa, sem emoção. Isso estamos falando lá nos anos 80, tal, épocas do Alan Prost, tal. Teve que retroceder tecnologicamente. A mesma coisa eu vejo especialistas falando em intranet. O grande problema é essa concentração exagerada em poucas big techs, então se der algum problema vai criar um efeito exponencial, tipo infecção hospitalar. Né? Então essas duas teorias, será que é algo assim imanente aos sistemas? O Baudrillard acha desse efeito, os fenômenos extremos, os fenômenos irônicos do Baudrillard, que isso é a característica de todos os sistemas. Quanto mais eles se complexificam, quanto mais maior a possibilidade catastrófica. Paul Virilio falava, cada tecnologia inventa seu próprio acidente. O trem, o descarrilamento, o acidente aéreo, a queda. E aí os sistemas digitais, as catástrofes recursivas, catástrofes exponenciais. Né? São essas duas teorias que vêm aqui, que estão discutindo aqui. Vamos avançar